Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo à nossa meditação diária, no nosso devocional. Aqui nós abrimos a Sagrada Escritura e abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir Deus falar conosco. Nós sabemos que a vida cristã muitas vezes é um caminho repleto de desafios, provações, momentos de escuridão, momentos de trevas, momentos em que exigem muito de nós. Mas é durante esses tempos que muitos de nós encontramos conforto, orientação, paz, esperança em uma passagem específica da Bíblia, onde fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E essa frase ela é extraída do Salmo 23, que tornou-se um pilar crucial na fé cristã e do entendimento sobre a soberania de Deus, sobre a sua presença constante em nossas vidas. Veja, preste atenção com cuidado. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui, esse verso pinta uma imagem vívida de Deus como um pastor cuidadoso, um pastor que cuida de cada uma das suas ovelhas, mesmo nas maiores dificuldades da vida. E então a frase, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ressoa com muitos de nós, porque nós reconhecemos que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Assim como fala John Piper, ele diz que o vale da sombra da morte está escuro para os olhos humanos, mas não é escuro para Deus. Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ele está falando sobre a proximidade, a presença de Deus na vida dos filhos seus. E isso é suficiente. Estamos estudando nesse salmo o cuidado do Supremo Pastor para com cada uma das suas ovelhas. E vimos aqui nesse verso, vimos também no verso 3 que ele refrigera a alma. E ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele é que refrigera as suas almas e guia-os por caminhos de justiça, por caminhos retos de sua palavra, por amor ao testemunho do seu próprio nome e alegria dos que obedecem realmente a ele. E então encontram a verdadeira paz por estarem sendo guiados por ele, o dono de todo o universo. E o que é o vale da sombra da morte? Mesmo sendo guiados pelos caminhos da justiça, existem momentos, meus irmãos, na nossa caminhada, onde a tensão, o pavor, ele se instala ao nosso redor. Existe o que o texto chama de vales da sombra da morte. Deus pode e vai nos guiar, sim, por caminhos de justiça. Mas passando no meio dos vales mais sombrios da nossa vida e dos momentos mais tensos e atribulados dessa caminhada, ele sempre está presente. Amados, nós somos peregrinos, não apenas trabalhadores. Nossa vida é um passeio, não uma estadia, e um passeio através de um país selvagem, onde há muitos perigos, através do vale da sombra da morte, onde não podemos ver o nosso caminho e onde temos razão para dar cada passo e temer, porque não conhecemos o perigo que vem à frente. Mas
Este vale da sombra da morte pode representar aqueles momentos de extrema dificuldade, tristeza, aflição, medo em nossas vidas. Mas é preciso você atentar para certos detalhes. É crucial notar que o salmista está simplesmente dizendo, caminhando por este vale. Ele não está estagnado, ele não está parado ou morando neste vale. Ele está de passagem. Ou seja, a nossa vida não é sempre uma aflição, ou problema, ou luta. Nós passamos por lutas. E, detalhe, não passamos por essas lutas sozinhos. Deus está conosco, mas num amanhã próximo, toda essa luta vai passar. Nós estamos apenas de passagem por certos momentos difíceis. Nós não somos residentes permanentes deste lugar difícil. Ainda que eu e você estejamos neste lugar sombrio, amedrontador, Deus está conosco. Ele nos guarda. Ele nos protege. Quando nós escorregamos, Ele nos levanta. Quando nos afastamos um pouco dele, Ele vai atrás e nos busca. Esta é a verdade reconfortante que o salmista vai transmitir a cada um de nós neste momento. Então, quando nós olhamos a frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é um testemunho poderoso de fé e confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Porque ele diz aqui que ele refrigera a alma, ele leva para junto das águas de descanso, ele não deixa você sempre em aflição, não. Ele vai caminhando conosco, ele ressoa conosco, ele está ao nosso lado, porque todos nós enfrentamos os nossos próprios vales da sombra da morte em vários momentos, e então nós precisamos da confirmação de que Deus está conosco, nos guiando, nos confortando, nos fortalecendo, e se for preciso, Ele nos carrega quando a luta está muito difícil. Nós podemos entender que a presença de Deus é constante, mesmo nesses vales mais sombrios da vida. Nenhum sofrimento ou adversidade pode nos separar dele. Deus nos oferece ferramentas, a sua palavra, a sua presença, a sua comunidade, o seu cuidado, para nos dar força, consolo nos tempos mais difíceis. Como ovelhas do seu rebanho, nós podemos confiar na sua orientação, na sua proteção, no seu livramento em todas as circunstâncias. Não importa o quão desafiador seja o nosso vale, Deus nos promete que há pastagens e águas tranquilas do outro lado, onde Ele vai nos levar. Aleluia! E quando nós reconhecemos que Deus está conosco mesmo nos vales mais sombrios, então nós vamos moldando nossa identidade em Cristo como indivíduos que são continuamente acompanhados, amados, protegidos, fortalecidos pelo nosso bom pastor. Ele nunca nos deixa sozinhos em nossa angústia, mas sim, Ele está conosco. Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, dos inimigos, daqueles que querem nos fazer mal. E então nós percebemos que nestes momentos de angústia Deus está conosco, porque Ele quer proporcionar conforto, orientação, livramento. E essa passagem, ela nos ensina a confiar totalmente nele. E não importa como o caminho esteja sombrio, cheio de trevas, cheio de obstáculos,
mas Ele fortalece a nossa identidade como seus filhos, amados, escolhidos, herdeiros das suas promessas, seguidores e seus discípulos. E em tudo, Deus está no controle. Existem aqueles que se levantam contra a justiça de Deus e contra o povo de Deus que caminha pela justiça. E então, são essas perseguições que nos é dito por Jesus, quando Jesus nos fala em Mateus 5, bem-aventurados sois vós que quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alegrai-vos. Você não está sozinho na perseguição, no desafio, na calúnia, nas mentiras que levantam contra você. Jesus diz: alegrai-vos, porque eu estou com vocês. E também escutam o que diz Pedro: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, então não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Amém? Portanto, meu irmão, se o vale da sombra da morte em sua vida é porque você tem sido guiado pelos caminhos da justiça, se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido por amor do nome de Jesus, porque você tem anunciado o Evangelho, porque você tem feito a obra de Deus, então se alegre. Se alegre porque você está cumprindo a vontade do Senhor em sua vida. E Cristo está sendo formado em você. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou será esse vale da sombra da morte? A palavra continua dizendo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, todas essas perseguições, aflições e angústias, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Se os vales da sombra da morte são as tribulações da vida que te cercam, ou problemas, ou obstáculos que surgiram no meio da tua caminhada, saiba que Deus está no controle de tudo. Meu irmão, que palavra poderosa, que observação maravilhosa. Este pastor está afirmando que ele está com a sua ovelha sempre. E Jesus está conosco sempre. Aqui ele está dizendo que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, ele não estava só, pois o Supremo Pastor estava com ele. E ele se virou para o pastor e disse, tu estás comigo.
o resultado de nós entendermos essa verdade profunda é aquilo que nos aproxima desse texto quando ele diz: não temerei mal algum. Você consegue dizer isso? Você tem tanta confiança em Deus que consegue dizer: não temerei mal algum? Ou você já teve medo de algo? E o medo, meus queridos, ele vem do sentimento do desconhecido, de não sabermos o que nos aguarda depois da porta, o que nos aguarda amanhã, o que aguarda no futuro dos nossos filhos. Mas este pastor que o texto fala, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Este pastor está com você e você não tem o que temer. Porque este pastor possui duas ferramentas que te capacitam, que te protegem, independente do que estiver atrás da porta, no dia de amanhã, ou que talvez seja muito assustador. E essas ferramentas, como diz aqui no verso 4, são o bordão e o cajado, ou a vara e o cajado, que servem como ferramentas de pastoreio, onde a vara serve para afastar todos os animais que querem atacar o seu rebanho, e é usada como arma. E na nossa vida é usada como arma, como um instrumento para afastar todas as ciladas do inimigo, todas as afrontas de Satanás, todas as ciladas que o inimigo quer preparar contra nós. Esta é uma arma que Deus tem para nos livrar e nos abençoar. E o cajado é usado para guiar o seu rebanho, para mostrar o caminho, para nos instruir de como e por onde andar. Também é usado para, às vezes, bater na perninha da ovelha quando ela está muito rebelde com o seu pastor. Serve para nos exortar. Quando estamos sendo rebeldes, arrogantes ou orgulhosos, então, meus amados, não há o que temer, pois o poder do nosso Supremo Pastor não permitirá aquele que vem para nos assustar, para nos amedrontar, porque o que vai prevalecer é o cuidado e o poder do nosso Senhor. Por isso, você precisa conhecer o seu Supremo Pastor. O grande segredo desse salmo é conhecer esse pastor. É conhecer as atribuições dele, as qualidades dele, os atributos dele. É conhecê-lo na sua mais profundidade. Não somente ouvir falar, mas ter um relacionamento íntimo com ele. E então sim você poderá confiar no seu poder, no seu cuidado para com todas as suas ovelhas. Não podemos nunca esquecer de que ele nos guia por caminhos de justiça. Mas que se algo venha nos aterrorizar, ele também está lá para nos proteger, nos livrar e nos fortalecer. Portanto, meu amado, minha amada, não importa a circunstância que você está passando hoje, confie. Confie e entregue tudo aos cuidados do seu Supremo Pastor. Clame ao Senhor para que você se aprofunde no seu relacionamento com o amoroso Pai. E para que você, a partir dali, para que você alcance grande consolo para a sua alma e conforto para o seu coração. Deus não tem a intenção de deixar você sozinho jamais. Este vale da sombra da morte não é para te matar. É para você perceber o quão cuidado você é pelo Deus Todo-Poderoso, soberano, vivo e fiel. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional. Não perca, convida mais alguém para participar e ser edificado pela palavra de Deus. Amém?